com mais um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mais um caso da jurisprudência da Corte para vocês. E esse é um caso muito interessante, que é o caso A Última Tentação de Cristo, também chamado de Olmedo Bustos e Outros versus Chile, um caso de 2001, um caso chileno, envolvendo o cinema. É um caso que envolve o filme A Última Tentação de Cristo, que foi censurado no Chile. Vamos conhecer um pouco mais sobre este caso. O caso A Última Tentação de Cristo, pessoal, foi um caso envolvendo esse filme que era super polêmico. O filme mostra uma versão da vida de Cristo totalmente diferente da versão bíblica, com Jesus Cristo envolvido em romances, com Jesus Cristo tendo uma vida totalmente diversa daquela proposta pela Bíblia, o que muitos cristãos consideraram algo agressivo e que atentava contra a própria religião dos cristãos. E aí o que foi que aconteceu? Por meio da provocação de um grupo de advogados ligados à Igreja Católica, e dizendo que atuavam em nome não só da Igreja, mas até mesmo de Jesus, esses advogados entraram com um pedido no Conselho de Qualificação Cinematográfica para que fosse censurado o filme A Última Tentação de Cristo. E assim, esse Conselho de Qualificação Cinematográfica chileno agiu. Ele censurou o filme A Última Tentação de Cristo e esse caso foi levado ao judiciário. O órgão estatal de classificação cinematográfica censurou o filme, o caso foi levado para o judiciário, foi parar na Corte Suprema Chilena e a Suprema Corte Chilena disse que a censura foi constitucional, inclusive utilizando-se de dispositivo constitucional do texto originário da Constituição chilena. O Tribunal Máximo daquele país, o Tribunal Constitucional daquele país, considerou a censura ao filme A Última Tentação de Cristo como constitucional. O caso, obviamente, foi levado à comissão, a comissão denunciou à corte e a corte entendeu que houve, e aqui eu já estou falando da corte mesmo, a corte entendeu que houve violação dos direitos à liberdade de expressão e pensamento, em razão da censura que impediu essa manifestação de pensamento, de expressão, essa manifestação artística em relação ao filme A Última Tentação de Cristo. E um ponto importante, a corte entendeu que no entendimento da corte, não houve violação do direito à liberdade religiosa. Então, a violação no entender da corte foi a liberdade de expressão de pensamento, não a liberdade religiosa. Então, esse é um caso paradigmático, esse é um leading case importante no que tange ao direito à liberdade de expressão. É o mais relevante leading case, pelo menos ao meu ver, é o mais relevante leading case sobre liberdade de expressão no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que é relevante dizer sobre o caso? Que o Chile foi condenado mesmo existindo uma norma expressa do Constituinte originário autorizando a atuação da Suprema Corte nesse tipo de censura. E isso ressalta o quê? Isso ressalta que, no entender da Corte, o que é algo praticamente pacífico na literatura de direitos humanos, as normas de direito internacional se impõem mesmo frente a normas do Constituinte originário. Se a norma protege o ser humano no plano internacional, ela deve prevalecer mesmo sobre normas constitucionais. E um ponto importante é que no detalhamento, no estudo detalhado do direito de liberdade de expressão, se disse que existe uma dupla dimensão do direito de liberdade de expressão. Não só existe o direito, sob a perspectiva do indivíduo, de manifestar seu pensamento, de falar o que ele pensa sobre o assunto, de demonstrar artisticamente seu entendimento a respeito dos pontos, como existe uma dimensão social do direito de liberdade de expressão que garante que socialmente as pessoas tenham o direito de
apreender ou não, ou de até mesmo se contrapor a aquilo que o interlocutor, aquilo que o protagonista, aquele que está manifestando seu pensamento diz. Então, se existe um direito individual de cada indivíduo, de manifestar seu pensamento, sua expressão a respeito de um assunto A, B, C ou D, existe uma dimensão social, uma dimensão coletiva, ou poderíamos até dizer uma dimensão objetiva do direito de liberdade de expressão, que é de todas as pessoas de ouvir aquela ideia, de ler aquela ideia, de assistir aquela ideia e concordar ou não. Então, é um leading case importante porque deixa claro que quando um Estado censura um filme, ele não está censurando apenas o direito daquele indivíduo de expressar seu pensamento, mas ele está censurando toda a sociedade de ter acesso àquele conteúdo, impedindo que a sociedade, de uma forma geral, tenha acesso àquele conteúdo. Então, isso deixa claro a relevância desse direito de liberdade de expressão e por isso que o filme A Última Tentação de Cristo, ele é tão relevante sobre o prisma do direito de liberdade de expressão. Então o Chile foi condenado realmente pela censura ao filme, tá ok? Muito importante o leading case. E assim, com isso a gente encerra mais esse vídeo. Estamos progredindo bem aqui, já é o 7º vídeo da gente nessa série sobre jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Espero que todos vocês estejam gostando e a gente vai continuar com a série. Próxima semana a gente tem mais. Se curtiu, dá um like aqui embaixo. Se está gostando da nossa série, dá um like aqui embaixo, indica para os seus amigos e vamos em frente, porque temos muitos casos ainda para analisar aqui. Até a próxima semana. Valeu!